de tudo, terceiro ano, que nós precisamos conversar agora, já nesse momento, tá? Eu preciso do máximo de compreensão de vocês, porque agora eu vou explicar bastante coisa e a gente precisa otimizar o nosso tempo. Então, assim, vamos conversar apenas o que for referente ao conteúdo, combinado? Sim. Nada de conversas paralelas a partir de agora, tá bom? Tá. Bom, a gente vai... eu pedi que vocês lessem os textos, né? A gente está falando inicialmente da página 48. Deixa eu pôr meu livro na página 48, porque até eu estava fazendo o planejamento de hoje e esqueci. Eu pedi que vocês fizessem as leituras dos textos para que a gente pudesse iniciar a aula hoje. Todo mundo conseguiu fazer as leituras? Põe um joinha aí para mim. Sim. Todo mundo conseguiu pôr as leituras em dia? Brian, Nicole, Matheus, Esther conseguiu fazer a leitura? Murilo, eu quero ver seu rostinho. Murilo, hoje eu quero você até o final da aula para a gente ter uma conversinha. Tá bom? Hein, Murilo? Fala comigo. Ixi, eu acho que não tá ligando, não. Acho que não tá. Turma, lembra que a gente conversou essa semana passada usar o bate-papo somente para o que for importante, ok? Bom, vamos lá. Lá, inicialmente, o livro ele trouxe para a gente um texto explicando o que vai vir pela frente aí, certo? Então, é assim. Espera aí, só um minutinho. Bom, aí ele falou assim para a gente com relação à cultura japonesa, certo? O Japão ele é considerado a terra do sol nascente, porque lá nasce né, o sol, né? Ele tá, o sol aparece pela manhã indicando o leste e né, no sentido do oriente, né? Depois ele fala para a gente que alguns costumes são diferentes da nossa. Então ele dá lá como exemplo que eles, para representar o luto, aqui no Ocidente a gente usa a cor preta. No Oriente a gente utiliza a cor branca para representar o luto, certo? Depois ele apresenta para a gente outra situação com relação às letras. Então, no Ocidente a gente utiliza as letras e a gente escreve da esquerda para a direita. E no Oriente eles usam ideogramas, né? São essas imagens, cada imagem representando uma letra, né? E eles escrevem da direita para a esquerda. Lá eles utilizam o calendário baseados na Lua, e aqui a gente utiliza o calendário baseado no Sol, né? No Sol nascente, minguante, não é? Oh, perdão, Sol nascente, minguante. A gente utiliza o calendário baseado no Sol e eles baseados lá na Lua. E o Brasil abriga a maior população japonesa fora do Japão. A gente tem o bairro da Liberdade, vocês já devem ter ouvido falar, ou até mesmo devem ter ido visitar, né? Então, lá a gente tem a maior população de imigrantes japoneses, aqui em São Paulo. Aqui embaixo eu coloquei a imagem das letras, né, do nosso alfabeto, e aqui a imagem do ideograma. Tá bom? Vamos continuar. Bom, aí vocês fizeram a leitura do texto Pequetito. Considero que vocês fizeram realizaram esse curso, né?
E é importante a gente lembrar qual que é as estruturas de um texto narrativo. Então, quais são as estruturas desse texto? Primeiro, a gente tem um narrador. O narrador é quem conta, lembra? E ele pode estar em primeira ou em terceira pessoa. Primeira é quando o narrador conta algo que aconteceu com ele, né? Ou em terceira, quando ele está vendo alguém, ou uma situação, e está contando para o leitor o que ele está vendo, certo? A gente tem que ter um espaço, ou seja, o local onde isso acontece. Então, pode ser a floresta, pode ser o castelo, pode ser na casa, pode ser no bairro, pode ser no clube, né? Então, qual que é o local que acontece essa história? Em que tempo? O tempo pode ser em um dia, pode ser num período, então na tarde, na noite, pode ser na semana, pode ser alguns anos atrás, tá bom? Opa, desculpa, foi sem querer. Opa, desculpa, foi sem querer de novo. Opa, aí. Então, a gente sempre tem que... o autor, quem é que está escrevendo, né? Sempre tem que colocar o leitor a par do que está acontecendo. De que maneira que está acontecendo? Como é que eu vou contextualizar o leitor do que é que está acontecendo? Tá bom? Hoje a gente vai dar ênfase aos personagens de um texto narrativo, certo? Por isso que eu pedi que vocês lessem essa história com antecedência. Olha lá, todos esses elementos relacionam-se entre si, formando o que denominamos de enredo, que é o desenrolar dos fatos ou a essência da história. Então, todas essas estruturas, todos esses itens da estrutura do texto narrativo, quando feitas de maneira contextualizadas, vai informar para a gente o que vai acontecer. Como é que está acontecendo? Como é que vai acontecer a história? Qual que é a essência dessa história? Tá bom? Isso aqui é só para a gente relembrar o que a gente já conversou. E para falar para vocês que a gente vai dar ênfase aos personagens. Se vocês realizaram a leitura, vamos pensar no exercício 5 da página 53 agora. Bom, vamos lá. O dele é o Murilo abre o rádio. Vamos lá. Vamos abrir aqui. Vou compartilhar a tela. E vamos lá. Então, exercício 5 da página 53. Podem abrir os microfones. Nós vamos colocar aí, nós vamos preencher de acordo com as informações do que vocês leram das duas histórias, certo? Então, vamos lá. Todo mundo junto comigo, hein? Pode abrir o microfone, Matheus, Esther, Maria Eduarda, pode abrir o microfone. Nicole, vamos lá? Para a gente participar. Clarice, pode abrir o microfone. Então, vamos lá. Eu quero saber quais são os personagens principais e as características desses personagens. Primeiro, eu quero saber do texto Pequetito. Vamos lá? Quem que é o personagem principal dessa história do Pequetito? Vocês lembram? Pequetito. O Pequetito, né? Opa! Que página? Página 53. Pronto? Então, vamos lá. O Pequetito é o personagem principal. Agora eu quero saber como que ele era.
Quais eram as características físicas que tinha lá no texto sobre o do Ele era esperto e pequeno. pequeno, esperto, não era corajoso, Maria? O seu vídeo travou. Pronto? Não apareceu nada. Não apareceu nada o quê? Eu acho. A tela tá travada. Porque página 53, exercício 5. Pequetito, 2 pontinhos, pequeno. Eu tô esperando vocês falarem para mim quais eram a característica dele. Pequeno, Pequeno é coraja. corajoso. E o que mais? Tinha mais uma coisa lá. Esperto. Bonito, não era? Sim ou não? Sim. Ah, tá bom. Então, bora lá. Do pequeno polegar. Qual que era? Qual é o personagem principal do pequeno polegar? Pequeno polegar. Quem falou? Pequeno polegar. Pequeno polegar. Só vocês duas leram o texto? Como que era Não, a cara? professora. Professora, eu li o texto ontem e ainda lembro. Ah, então tá bom. Então, vamos lá. Nós estamos falando de personagem principal e suas características, combinado? Isso. Então, vamos lá. Pequeno polegar, que era... Opa, é letra maiúscula, professora. Nome do personagem, professora. Opa. Então, vamos lá. O nome dele era Pequeno Polegar, certo? E qual que era a característica dele? Característica física. Pequeno. Pequeno. Pequeno é. Já tá no nome. Pequeno, o que mais? Polegar. Não me lembro mais. Não me lembro. Ele era inteligente? Era? Ele era inteligente, Inteligente. esperto. E esperto. Muito bom, Maria Luísa, Maria Eduarda. Ô, professor, o que tem diferente entre inteligente e esperto? Esperteza está mais relacionada à sagacidade. Você ser prático, sabe assim? Deixa eu pensar. Inteligência é a capacidade de você deduzir, né? De você pensar rápido. E a esperteza é com relação ao que você consegue fazer de ação. Então, você está atravessando a rua, certo? Você olha e você consegue visualizar que você consegue atravessar. Isso é inteligência. Esperteza é atravessar rápido. Ficou claro a diferença de um para outro? Sim. Então, tá bom. Não conseguindo colocar aí no livro? E o outro é mais rápido, né? Isso, está relacionado ao... Opa, colore tudo, né? Eu queria colorir só um, mas tudo bem. Voltando lá. Vocês estão conseguindo colocar aí no livro o terceiro ano? Sim. Voltando ao texto. Então, agora a gente vai falar de outras personagens. No Pequetito, quais são os outros personagens além dele? Pode falar. Nada, não. Quis falar nada, não. Eu esqueci. Eu tô esquecendo da história. Gente, vamos lá. Ninguém lembra? Eu não me lembro. Ou Eu li o vocês não texto, leram? mas eu esqueci. Eu li, eu juro. Tinham dois personagens, que era uma jovem, certo? O mais velho. E o ogro. Eu ia falar, só que eu olhei e meu microfone estava desligado e não deu tempo. Tá bom, Tuda, mas pode deixar aberto o microfone.
Do Pequeno Polegar, quais eram os personagens? Pequeno Polegar, os irmãos dele e o pai. O pai, Pai. Ai, o ogro também, né? os irmãos E o Opa. troll. e o ogro de E o novo. ogro. Professora, Opa. qual que é a diferença de troll e ogro? Ah, isso eu não sei. Também é ogro. Eu teria que fazer uma pesquisa para saber a diferença de um para outro. Mas eu não sei mesmo, estou falando a verdade. Olha lá, estão conseguindo colocar no livro? É ogro. Sim. Sim. Posso partir para o próximo? Ainda não, será? O pai, os irmãos e o ogro. O pai, os irmãos e o ogro. Os irmãos e o ogro. Posso partir para o próximo? Sim. No Pequetito, onde se passa o grande conflito da história? Conflito. Onde passa o maior problema da história? Maior problema. O problema dessa história. O local. O local onde acontece o problema. O local. Ai, esqueci. Tô esquecida muito hoje. Gente, O Miriam não tá conseguindo no ouvir a aula. estômago do ogro, não é? No estômago do ogro que acontece o grande problema. Tô conseguindo ouvir nem escutar. Tô esquecendo muito, professora. E onde acontece o grande conflito da história? Lá no Pequeno Polegar. Pequeno Polegar é uma casa na Ele floresta, passeia né? pela floresta e o ogro pega ele. No castelo, certo? Ah, entendi. Então tá errado. No castelo do ogro, né? Sim ou não? Aqui tem dois lugares. Sim, aqui também tem dois lugares. A floresta que ele passa também. Aí ele fica perdido. Só que é o ele problema. volta. O problema principal acontece lá no castelo, não é? O que acontece lá no castelo do ogro? No castelo do ogro. Ele fica. Ai! Disse que eu estou esquecida hoje. Gente, vocês não leram a história. Não acredito. Eu li. Ai, gente. Eu li. Vamos lá. No Pequetito, qual que é o objeto mágico lá no Pequetito? Pequetito. Então. O martelo. Opa, desculpa, gente. O martelo do ogro, certo? Certo ou errado? No Pequeno Polegar. Opa. Qual é o objeto mágico do Pequeno Polegar? Bota, né? Bota. As botas encantadas, né? Bota. Todo mundo está conseguindo acompanhar? Todo mundo acompanhando aí? Deixa eu ver. Maria Eduarda, Mateuzinho. Murilo tá me ouvindo já, Murilo? Dá um joinha aí, por favor. Bom, qual que é o desfecho da história? Nossa, eu ia falar o fecho. Qual que é o desfecho da história? Como é que a história encerra? Como é que a história acaba? Lá no Pequetito.
Ninguém? Terceiro ano? Ninguém vai me ajudar aqui? Não, né? Vamos lá. A gente planeja uma coisa e não acontece a coisa como a gente planeja, mas vamos lá. Então, no Pequetito, ele se livrou, não foi? Do ogro e se transformou em um belo samurai. No Pequeno Polegar tem até um desenho. Se vocês procurarem no YouTube, vocês vão achar lá o desenho do Pequeno Polegar, tá bom? O Pequeno Polegar salvou seus. Opa, fui irmãos do ogro. E todos voltaram. Opa, vamos lá. Para casa. Tudo bem até aqui? Sim. Gente, tá ouvindo? Eu tô. Tô só esperando vocês. Barreto? Barreto tá super concentrado. Esther? Tá me ouvindo? Esther super concentrada. Maria Eduarda, eu acho que tá concentrada também, porque eu não tô vendo, eu tô vendo só os cabelinhos dela. Está assim, ó. Parece que eles não estão ouvindo nada. Ô, Brian, tá ouvindo a Pro? Sim. Ah, então tá bom. Tá todo mundo aqui funcionando, trabalhando normal, tá bom? Menos o Murilo. Menos o Murilo que tá com probleminha no som. Eu só quero saber se o Murilo tá ouvindo. Você pode pôr um joinha aí, Murilo, para saber se você tá me ouvindo. Ele não tá ouvindo, professor. Ele acabou de me mandar no chat. Ele não tá ouvindo. É. Ele mandou para você? Uhum. A Sofia brigando com os pais dela. A Sofia falando com os pais dela. A Sofia. Não. É porque ela tá desesperada. É porque Tá desesperada, Sofia? Se aqui, eu aqui, aí depois aqui, aí depois tem outra. Vai, sim. Quem tá falando assim baixinho, fofocando? Professora, desculpa o atraso, é que eu não tava conseguindo entrar, tava com problema aqui. Tá bom, meu amor, fica tranquilo. Página 53, professora. Isso. Professora, que página é agora? Nós estamos entrando nos últimos 10 minutos de aula, turminha. Daqui a pouco a gente entra no link, ok? E vamos ver se o Murilo não vai ter um problema de novo, né? Ô, mãe, eu vou dar outro chat pra ele.
Eu estava falando com a Maria Luísa. Fiquem calmos. Por isso que eu tirei o som. Porque para ela ficar calminha, 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 eu tive que emprestar meu celular. Riam bastante. Turma, todo mundo copiou. Tirando o Bruno que chegou agora. Eu grudei, todos votaram pra cá. Não? Quem tá falando? Eu. Matheus. Eu quem? Ah, tá bom. Matheus. É que não aparece todo mundo pra mim. Ele acabou de mandar. Não, foi a Maria Eduarda. Ela não consegue. Agora é a Maria Eduarda, ela não consegue. Tô ouvindo, não, tô lendo aqui. Quando eu abro o chat, vocês também veem? Eu vejo. Eduarda acabou de me mandar, que ela não tá te ouvindo. É, eu tô vendo. Tô. Não vê não, Matheus? Ah, tá bom. Aonde você tá, Mateuzinho? Seus irmãos do grupo e todos voltaram para casa. Tá bom, gatão. Acabei. Só mais um pouquinho que o Matheus tá terminando. Nicole conseguiu? Giovana, conseguiu, gatinha? Giovana tá bloqueada. Bruno tá conseguindo? Espera aí, professora. Deixa eu dizer uma coisa. Então tá, Gi. Maria tá conseguindo? Já conseguiu concluir? Voltei. Parece que tá fazendo barulho. No banheiro. Clarice, tá conseguindo ouvir a Pro? Só tô vendo seu rostinho. Murilo, não tá conseguindo ouvir a Pro ainda? Professora, eu ainda não entendi uma coisa. No prefeito para copiar pequeno, corajoso, bonito, uma jovem ouro, no estômago do ouro, o martelo do ouro, ela se limpou todo e se transformou em um belo samurai. Bruno, vamos lá. Vamos lá. Aí você tá entendendo, né, Bruno, o que que é? Aqui são os personagens do quadro na primeira linha. Depois, não, desculpa. O personagem principal, suas características. Depois os outros personagens na segunda linha. Onde se passa a história. Tá vendo? 6 minutos. É, gente. Ah, Eu agora eu entendi. programei uma aula e vocês não vão conseguir cumprir o que eu programei. Olha a minha cara de decepção. Desculpa. Desculpa. Não precisa pedir desculpa não, gatinho. Normal isso. Pronto? Posso partir para a próxima? Sim. Alguém gritou aqui. Tudo. Hã? Vamos lá, eu vou pôr aqui no chat para quem estiver copiando, para ninguém se perder, combinado? Ok. Sim. Escrevi com cantadas erradas. Você copiou tudo aqui? Botei no chat.
Foi? Foi. Eu vi agora. Eu vi tudo. Então vamos lá. Eu percebi porque tá vendo aqui. Nossa, tá Professor, Oi. professor, Ô, mãe. na primeira era para colocar pequeno, corajoso, bonito. Na segunda era para colocar uma jovem e ogro. Faz assim, ó. Depois eu mando pro seu e-mail, tudo bonitinho. Acho mais fácil, porque você não assistiu desde o começo. Pode ser? Sim, Então tá. mas você vai mandar pelo meu pai? Vou mandar no seu e-mail. Bom, lembra que a gente falou que a gente vai falar mais de personagens hoje? Uhum. Deixa eu escrever aqui. Esse daqui, aperta na câmera, que é essa daqui, ó. Essa setinha. Aí depois Então vamos você lá, ó. escolher esse daqui. Se escolher esse Os daqui, a personagens, tela vai ficar cheia de eles são indivíduos que eles participam da história. Eu coloquei aí, ó. Existem indivíduos em torno dos quais a história acontece e que eles estão inseridos em determinado contexto. O que isso quer dizer? Esses personagens, eles estão na história, né? Eles fazem a história acontecer e eles estão inseridos em um contexto. O que é esse contexto, né? Esse contexto é quando eu estou falando, gente, basicamente do lugar que ele está, como é a personagem desse, a característica desse personagem, como é a personalidade desse personagem, quer dizer, quando eu penso no personagem, quando eu penso lá na Maria, eu não posso só pensar no nome da Maria, eu tenho que pensar na Maria, como a Maria é, do que ela gosta, se ela é boazinha, se ela é vilã. Então, olha lá, por isso que eu coloquei, ó. Os personagens, eles podem ser pessoas, eles podem ser animais, igual a gente viu lá na fábula, eles podem ser objetos, se você quiser fazer esses objetos terem voz, eu posso fazer, ou outra coisa que o autor inventar, tá certo? Quem que é o autor? É quem escreve, lembra? Quem escreve o texto é o autor. Bom, esses personagens podem ter nome ou não. Isso fica também a critério do autor, que é que o autor quer transmitir para o leitor. Os personagens podem ter qualquer tipo de personalidade. Ele pode ser inteligente, ele pode ser nervoso, ele pode ser esperto, ele pode ser atrapalhado, ele pode, né? Isso aí com relação à personalidade do personagem, certo? O personagem pode também ter ou não ter virtudes. O que é isso? É ser bonzinho ou ser o vilão da história. Tá bom? É isso que eu quero dizer. Ele pode ter personalidade, ele tem que ter, o personagem tem que ter uma posição, né? Ele tem que ter. A gente precisa saber se o personagem é o bonzinho ou se é o personagem mau. E a gente sempre vai ter na história o personagem principal e o personagem secundário. O personagem principal é aquele que participa do texto do começo até o final. O personagem secundário é aquele que só faz uma participação na história. Só um minuto. Tá terceiro ano. Pode falar, Sussu. Pode falar, Sussu. Então, mas como que... Vamos fazer assim, ó. Peraí, segura a pergunta. Mentaliza a pergunta. A gente tem menos de 1 minuto. Vamos sair e voltar de novo, todo mundo? Vamos lá.